E aí pessoal, sejam bem-vindos à quinta aula do nosso curso de Python. Nessa aula a gente vai estar vendo as estruturas de repetição, no caso o for e o while. E é isso, vamos para a aula. Aqui no VS Code é aquele passo a passo de sempre. Primeiro abre a pasta lá onde você quer salvar o arquivo, depois você vem aqui, cria um arquivo, vou colocar aula 5, que é atual, .py, e aqui a gente já pode começar a fazer o código. Nessa aula a gente vai estar vendo o while e o for, e geralmente a gente usa o for quando a gente já sabe a quantidade de vezes que a gente quer repetir um trecho de código. E também a gente usa para percorrer lista, só que não precisa se preocupar em relação a percorrer listas, porque a gente vai falar disso só nas aulas de lista, provavelmente. Por outro lado, o while é utilizado quando não sabemos exatamente quantas vezes um bloco de código deve ser repetido. A gente usa o while para executar repetidamente o bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Essa condição é verificada toda vez antes de cada repetição. O while é bastante utilizado quando a gente quer repetir uma ação até que uma condição em específico seja satisfeita. Nessa aula, a gente vai aprender como que a gente utiliza essa estrutura de repetição em Python e veremos como declarar e utilizar o for e o while da maneira correta, além de explorar exemplos práticos para que a gente possa fixar melhor o aprendizado. Chega dessa explicação e vamos mostrar na prática como que a gente trabalha com essas estruturas na nossa linguagem. Primeiro a gente vai ver como que funciona o for. Para usar ele, a gente só precisa escrever o nome da estrutura, que é for, né? Depois a gente coloca um nome qualquer, que a gente pode pensar como se fosse uma variável que é criada através da estrutura for. No caso eu vou colocar aqui elemento. E depois a gente precisa escrever um in. Depois de colocar esse in, a gente precisa colocar uma sequência. No caso eu vou escrever aqui só sequência por enquanto. E depois colocar os dois pontos, para o Python entender que agora vai vir o código que vai estar dentro dele, igual a gente já viu no if mesmo. Então aqui vai ter um código. Nunca esqueça que aqui tem que ter essa indentação para o Python entender que esse código que está aqui está dentro do for. No caso, essa sequência pode ser uma sequência de literalmente qualquer coisa. Pode ser sequência de caractere, ou seja, uma string, pode ser uma sequência de números e assim por diante. Durante a aula, a gente vai usar mais a função range no lugar dessa sequência aqui. A ideia é que ela crie pra gente uma sequência de números, mas vai ficar mais claro depois enquanto eu for explicando aqui. Eu vou mostrar no for, que vai ser fácil de entender aqui também, o que eu tô falando. Para usar o range, é literalmente só substituir a sequência por range. Depois, abre e fecha parênteses, e aqui dentro eu vou colocar quantos números tem que ter dentro dessa sequência. Vai ser uma sequência de quantos números. Por exemplo, se eu colocar 4 aqui, então vai criar uma sequência de 0 até 3. Ele nunca pega o número exato que eu coloquei ali, porque ele começa do 0, não começa do 1. Então aqui, no caso, eu vou escrever em cima que eu acho que fica mais fácil de ver enquanto eu estou falando aqui. Esse range vai ser o mesmo que ter aqui 0, 1, 2 e 3. Para ficar ainda mais fácil, eu vou colocar aqui um print, depois eu explico o que está acontecendo aqui. Mas eu vou mandar ele printar esse elemento, que vai ser mais tranquilo. Se eu executar aqui, ele tem que literalmente printar todos os termos que estão dentro desse range aqui. Então ele vai printar 0, 1, 2 e 3, ou seja, o que está no range. Eu vou explicar o for rapidinho. A ideia do for aqui é ele repetir um trecho de código, que é esse código que vai estar aqui dentro, uma vez para cada termo que tiver na sequência que você informar aqui na frente. Então ele vai executar uma vez para o 0, uma para o 1, uma para o 2 e uma para o 3. Aí a ideia do elemento, que é essa variável que eu coloquei, é ela ir assumindo o valor que
um valor da sequência. Por exemplo, na primeira execução, o elemento assume o valor 0, então ele printou 0. Na segunda execução, ele assume o valor 1, então ele vai printando. Literalmente é isso, o for vai executar uma vez para cada um e o elemento vai mudando o valor dele de acordo com o termo atual da sequência. Outra coisa que é legal também é que se a gente colocasse uma string aqui, ele também faria isso, A, B, C, vou pular F, que foda-se. Se eu executar, ele também vai printar cada vez uma. Então não precisa ser número, pode ser qualquer coisa, literalmente qualquer sequência. Até então eu só mostrei como que a gente faz para criar uma sequência com número já pré-determinado de caracteres, ou seja, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Mas no range a gente tem como customizar essa sequência. Então tem alguns parâmetros que a gente pode passar para essa função range. No caso, parâmetro a gente vai ver melhor isso na próxima aula. Mas só para vocês entenderem mais ou menos o que é aqui, parâmetro é essas coisas que a gente passa entre os parênteses nas funções. Então pode ser literalmente qualquer coisa, pode ser um caractere, pode ser um número, pode ser uma variável e assim por diante. No caso do range a gente passa números, então o range ele aceita até 3. O primeiro parâmetro é o início da sequência, o segundo o fim da sequência e o terceiro ele avisa o passo em que essa sequência vai andar. Assim é meio complicado ouvindo, mas eu vou dar exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. O primeiro parâmetro, se a gente passar um 2, ele vai criar uma sequência que começa do 2. Essa vírgula que eu coloquei indica que agora eu vou colocar o próximo parâmetro. E o próximo parâmetro é o 4. Aqui eu tenho 2 parâmetros. Então o primeiro vai indicar o início da sequência e o segundo vai indicar o fim da sequência. Eu vou corrigir aqui em cima para não ficar muito confuso. Eu ir falando uma coisa e aqui em cima está escrito outra. Então aqui ele vai criar uma sequência com o 2 e o 3. Só isso. Então aqui vai ter o 2 e o 3. Isso vai ser a resposta do range. Então se eu der um print aqui, se eu executar esse código, ele vai dar um print no 2 e no 3 só, porque é o que tem, é o que o range está criando. Outra coisa também que tem como colocar é o passo, como eu disse. Então, por exemplo, eu vou aumentar aqui, eu vou colocar para ele começar no 0 e ir até o 10. Desse jeito, se eu colocar um 2 aqui, ele vai imprimir só os números pares. Tem como fazer esse tipo de coisa, porque o que ele vai fazer? Ele vai começar com 0 e vai ver, tá, tem um 0. Vou printar o 1? Não. Aí o 2 sim. Então ele vai num passo de 2 em 2, ele preenche essa sequência de 2 em 2. Então o próximo aqui vai ser o 4. O próximo vai ser o 6. O próximo, o 8. Aí aqui ele printa o 10? Não printa, porque o 10 é o número exato. Então ele começa sempre ali do primeiro e não inclui o último. É bom ter isso em mente. Então ele não vai incluir o 10. Se eu pedir para printar aqui de novo, se eu executar, 0 até 8, pulando de 2 em 2. Então ele vai de 2 em 2. Outra coisa também nesse passo que é legal é que a gente pode colocar também ele para percorrer negativamente, ou seja, ele pode começar num número maior e ir para um número menor. Para isso, o que a gente tem que fazer é, o primeiro, o início, a gente coloca um número que é maior, o segundo a gente coloca um número que é menor, vou colocar aqui o 0, e no passo, para funcionar, o passo tem que ser negativo, para ele percorrer do 5 até o 0, para ele de 5 para 0, porque pulando de 1, sempre acrescentando 1, em 5 ele nunca vai chegar no 0. Então tem que ter esse último parâmetro negativo. Se a gente rodar de 5 até 1, lembrando que ele não vai até o 0. Se a gente quisesse printar o 0 também, era só colocar o menos 1 aqui. Então daria certo. Inclusive você pode colocar quantos números negativos você quiser. Você pode colocar o 13 ali, você pode colocar qualquer coisa. Céu é o limite. Beleza, a gente deu uma boa olhada em como que funciona o for em Python e agora a gente vai dar uma olhada no while. O while é uma
é utilizado quando a gente quer repetir um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Vamos explorar como que a gente utiliza esse while corretamente. A sintaxe base do while é a palavra while, a condição que a gente quer verificar, dois pontos, e aqui embaixo a gente escreve o código, né? O bloco de código que vai ser executado. Certo? Vamos dar uma analisada nessa estrutura aqui. A palavra-chave while aqui no início, ela indica o início da estrutura da repetição. Logo em frente, a gente tem a condição que será verificada antes de cada repetição do bloco de código. Enquanto essa condição for verdadeira, o bloco será executado repetidamente. Caso a condição seja falsa, o programa sairá do while e continuará a execução após o bloco. E, por fim, a gente tem os dois pontos, que indica que dá início ao bloco de código que será repetido. Todo o código indentado abaixo do while será executado em cada repetição, assim como o Exley falou no for, se aplica aqui também. A indentação indica o que vai ser executado dentro do while. Vamos ver um exemplo prático para a gente entender melhor como que funciona o while. Suponha que a gente queira exibir uma contagem regressiva a partir do número 5 até o 1. A gente vem cá, vamos declarar uma variável, sei lá, uma variável número qualquer aqui, e vamos colocar o valor dela de 5. Vamos só mudar o número aqui, o nome, vamos colocar contador. Beleza, valor 5. A gente vai escrever o while e vamos colocar a condição que a gente quer verificar. Enquanto o contador for maior que 0, o que ele faz? Ele executa a linha que vai estar aqui embaixo, certo? O código que vai estar aqui embaixo. A gente vai printar o contador. Vamos dar um print aqui. Contador. Vamos dar um Enter e vamos fazer aqui um contador menor ou igual a 1. Antes da gente executar, e aqui também vamos colocar um print fora do while para a gente informar que acabou a contagem, certo? Bom, aqui dentro do print a gente vai colocar uma mensagem falando que é o fim da contagem. Beleza. Então vamos entender o que a gente escreveu aqui. A gente declarou uma variável contador, passou o valor de 5 para ela. E a gente escreveu o nosso while aqui. Enquanto o contador for maior que 0, ele executa essa linha de código, certo? Vamos lá, vamos simular aqui. Enquanto o contador for maior que 0, ele executa. Ele vale 5, então ele vai executar essa linha aqui, que ele é maior que 0, certo? Ele vai printar o valor, ele tem que printar 5, vai vir cá, o contador vai receber o valor dele, menos 1, então depois que ele executar essa linha, a variável contador vai valer 4. Aí volta a ficar para cima de novo. O while contador maior que 0, ele vale 4, então ele ainda é maior que 0, certo? Então conta de novo. Aí ele vai printar o valor 4, vai passar nessa linha, vai receber o valor dele menos 1, e a partir desse momento ele vai valer 3. E assim por diante, até chegar no 0. Quando ele chegar no 0, ele vai vir cá e verificar. O contador é maior que 0? Não, ele é igual a 0. Então ele pula e vai direto para cá. Ele acaba com o laço do while. Certo? Vamos verificar se isso está tudo correndo direitinho. Exatamente, assim como eu falei. Ele vem, printa o 5, que ele está printando antes, certo? Ele diminui um valor, ele tira 1 do 5 e a partir daquele momento ele está valendo 4 e volta para cá de novo, vai verificando assim por diante. Ou seja, nesse exemplo, a variável contador é inicializada com o valor 5. Enquanto a condição contador for maior que 0, ela vai ser verdadeira. Ou seja, ele vai entrar no bloco de código e executar. Quando ela for falsa, essa condição, ele pula o bloco de código e sai do while. E é isso, o while é bem básico. Aqui a gente usou uma condição de verificar se uma variável ela tem um valor maior do que o valor que a gente passou, só que tem infinitas maneiras da gente usar o while. A gente pode colocar qualquer coisa aqui em cima. Vamos supor que a gente vai colocar uma condição aqui que ela nunca vai cair no false, certo? Supondo que aqui a gente começa com o contador valendo 5 e a gente quer verificar quando ela não for maior que 0, ela trava e sai do while, certo? E se a gente trocar isso aqui, se a gente somar, o que vai acontecer? Ela vai começar valendo 5, ela vai entrar na condição que contador é maior que 0? Ela é 5. Vai printar o valor 5 e, em vez de subtrair 1, ela vai adicionar. Então, a partir desse momento, ela vai valer 6 e assim por diante. Ou seja, ela nunca vai chegar a 0, abaixo de 0. Vamos executar aqui para ver o que acontece.
printa infinitamente ela. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final da quinta aula do nosso curso de Python. Nessa aula a gente viu as estruturas de repetição, no caso for e o while, e a gente também viu como que a gente pode alterar o intervalo ali no range, que vai ser muito útil para outras coisas no futuro aí. E no mais é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês travaram, ficaram com qualquer dúvida em relação a temas anteriores que a gente trouxe nas aulas, voltem, porque como a gente sempre fala, não pode pular a aula, não pode chegar na próxima aula sem ter entendido 100% da aula atual, tá certo? Então é isso. Obrigado, hein?